Vou passar a palavra à constituinte Moema Santiago. Queria pedir que você, como a senadora, destacasse o maior avanço, na sua opinião, da constituinte, mas falasse também para a gente como é que vocês trabalhavam para uma vitória de um dia não fosse a derrota do dia seguinte, já que eram tantas subcomissões e comissões funcionando ao mesmo tempo. Eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu gostaria de homenagear 3 mulheres que eu acho muito importantes. Quando a constituinte, o presidente Sarney, fez uma comissão de notáveis. Eram 49 homens, apenas uma mulher, uma grande mulher feminista, uma grande jurista, Florisa Verucci, que nos deu uma assessoria técnica, jurídica e pessoal durante todo o tempo da Constituinte. A outra mulher, uma já fez justiça, que foi a nossa... Não, peraí. É a Ruth Escobar, deputada Ruth Escobar. E aí eu gostaria de contar a vocês que, quando eu voltei do exílio, eu tive a honra de participar de vários encontros de mulheres no Brasil todo, e a Ruth, era a campanha do Tancredo Neves, fez uma comissão nacional para ter um encontro com o Tancredo Neves e pedir o Ministério da Mulher. Eu gostaria até de reconstituir isso hoje, saber, não me lembro todas que foram, como foi, tudo, eu sei que foi no Palácio. Tônia Carreiro foi, eu me lembro da... Foi. Palácio da Liberdade. Foi no Palácio da Liberdade. E o Tancredo, na ocasião, disse, não, eu vou dar o Conselho da Mulher, o Ministério ainda não. E realmente deu. A história foi diferente. E existe também uma outra mulher que eu quero registrar, que gostaria que tivesse aqui hoje, mas está com dificuldade numa cadeira de roda, com 86 anos, teve um AVC há 6 meses atrás, que é a doutora Erilda Balduino, uma grande advogada aqui de Brasília, defendia os presos políticos, Comissão Nacional dos Direitos Humanos da OAB, e foi uma das foi a primeira premiada, foi a primeira mulher no ministério do ministro Maurício Correia. Ele constituiu um secretariado da mulher para tratar da questão da mulher. Então, a doutora Erilda foi essa mulher indicada para ser o baluarte inicial. São pessoas assim, e aí as histórias estão sendo contadas aqui. Então, por exemplo, hoje já ouvi 4 vezes a história do banheiro. Já como o banheiro está muito forte, a gente tem que deixar o banheiro realmente certinho. Na verdade, o Oscar Niemeyer não esqueceu o banheiro, não. O Oscar Niemeyer, no plano inicial, na maquete, tinha o banheiro das mulheres. O banheiro das mulheres foi fechado pela ditadura militar, entende? Que achava que não precisava ter banheiro da mulher, porque não precisava ter mulher deputada, entende? Então, foi excluído do espaço físico banheiro. E aí, na Constituinte, por exemplo, eu era numa bancada de 26 homens, 29 homens, era a única mulher, um banheirinho pequenininho. Toda vez que eu entrava no banheiro, vexada, correndo, papapá, eu tinha que dar primeiro uma de faxineira, limpar o banheiro, para poder usar. Era um horror, e assim todas nós, né? Então, é importante que a gente contextualize o momento. A Constituinte vai nascer depois de uma longa noite de terror, de repressão, da ditadura militar, da violação dos direitos humanos, de perseguição, assassinato, tudo isso que a gente sabe. E quando começou, muita gente não acreditava. Em alguns momentos, eu, Rose e outras companheiras, que a Ana também foi do MUP, né, nós chegamos a pensar, a pressão era tão grande que a gente pensou, eu passei uma semana chorando, tinha um grupo que queria que a gente renunciasse à Constituinte, porque a gente ia dar um cheque em branco, um aval para uma carta que não ia ter valor, entende? Então, isso foi um drama psicológico, foi um drama emocional para muita gente. Então, isso foi vivido, e isso foi surgindo o movimento da sociedade, porque quem falou, acho que foi a Chuma, foi a Jaqueline, foram mais de 2 anos, entende? Foram 24 meses, foi um trabalho
intenso. Nós conseguimos fazer a Constituição mais participativa, a Constituição mais democrática, entende? E que ela, na verdade, estava superando o momento da sociedade brasileira que estava frustrada, desencantada, como está agora também, com a política. Tinha sido frustrada a eleição das diretas já, tinha sido frustrado o Plano Real, tinha sido frustrado, como é que se diz, nós superamos na mobilização, anistia porque queria ampla e restrita, também, boa lembrança, mas nós superamos o Centrão, nós superamos o Planalto, nós superamos as forças conservadoras que diziam vocês vão inviabilizar o país. E o doutor Ulisses teve a grandeza, teve a visão de dizer não, o que inviabiliza esse país é a miséria, não a conquista dos direitos sociais. Essa é a Carta Cidadã. E nos deu força. Eu andava pelo país em vários núcleos, convites, palestras, e acontecia o seguinte, melhor você segurar, que eu estou tremendo. Várias vezes, eu era desafiada por empresários, representantes. A senhora sabe que a senhora não vai ser mais eleita, né? Está fazendo uma Constituição. Aí alguns diziam até expressões de mais baixo nível. Eu disse, eu não vim aqui procurar uma reeleição, eu estou aqui para fazer uma Constituição com os compromissos que a sociedade brasileira quer de mudança social, de garantia dos direitos políticos, todos esses avanços e a questão da mulher. Então, o papel do lobby do batom, como outros lobbies, quer dizer, foram mais de 60 milhões de brasileiros que se incorporaram com assinatura, com emenda, com proposta, discussão. Eu era representante das propostas ecológicas escolhida pela UNB, lá no Ceará representava as mulheres e os índios, no Amazonas fui chamada para discutir aquilo. Então, cada um de nós, entende? Às vezes eu era levada para São Paulo, para um grupo de advogados e médicos que estavam lá se oferecendo, passamos um sábado, domingo discutindo e eles preparando as emendas para a gente. Todo mundo trabalhando de graça, todo mundo sonhando, entende, com a realização de uma carta que realmente significasse essa transformação da sociedade brasileira, que eu acho que a gente avançou. E eu vou dizer para vocês que o momento que eu realmente tive orgulho de ser constituinte, eu vou voltar um pouquinho atrás, foi quando a ministra Eliane Calmon, que pegou o processo da deputada Ceci Cunha, que ia ser prescrito, estava na lista lá embaixo, cheio de processos em cima, e a mobilização do movimento dos direitos humanos e de parlamentares, que eram amigos da Ceci, a Eliane colocou o processo em cima. Nós fizemos manifestação em Alagoas, no Brasil, e quando foi para o julgamento, né, eu vejo o promotor começar a fazer, ele fez um PowerPoint sobre a Constituinte, entende? Sobre como é? Tá bom. O Ministério Público, entende? E tudo isso é possível porque houve uma Constituinte, entende? Essa Constituição. Eu disse, gente, eu fiz tudo isso. Sabe que aí caiu os fiozinhos todos, eu senti a importância. Uma coisa é você escrever, você falar, outra coisa é você ver a transformação real, de fato. Porque muito pouco aquele crime da Ceci, que matou a Ceci, mais 5 familiares dela, pelo suplente dela assassinado no dia que ela foi diplomata, entende? Teria sido prescrito, não teria sido julgado, né? Então, eu acho que tudo isso, a gente, mal ou bem, a gente tem frustrações, não é bem esse o Brasil que nós queremos, nós temos nossas divergências, mas eu acho que aqui foi usado 2 ou 3 vezes a palavra-chave. Nós passamos 4, 6 meses tomando só chazinho e conversando com as deputadas, todas nós, até entendermos que a luta da mulher é uma questão suprapartidária. Estava além de todos os partidos, porque todos os partidos são machistas. O meu, o dela, o seu, todo mundo. Maior ou menor grau.
entende? Quando as deputadas entenderam que a luta da mulher era, e a prova disso, e eu estou escrevendo disso, e tem já algumas companheiras que eu já pedi depoimento e gravação, é trabalhar especificamente a questão da mulher na Constituinte. Nós éramos uma bancada complexa, mista, extremamente rica. Tinha os casais 20, é muito interessante os casais 20, era o governador e era a esposa, a primeira-dama, que vai para a deputada federal, e o governador vem para o senador. Quando começou as votações importantes da questão social, da questão econômica, todos os casamentos se dissolveram. Só teve um casamento que voltou depois. Todas as deputadas e senadores foram separados, porque as mulheres tinham vivido a realidade social. A Ana Maria foi primeira-dama, ela conhecia a realidade social do povo, né? Então, ela sabia que ela não podia votar com o pai dos filhos dela, que tinha outros interesses, para a gente não se alongar muito. Obrigada, né? Moema. Então, é muito interessante essa questão. Então, essa compreensão, essa questão da unidade e de colocar o compromisso. Não, primeiro é o Brasil, primeiro é o povo brasileiro. Sabe? Eu acho que foi importante isso. E nós pagamos um preço caro, porque 70% da bancada do TIAP, que teve nota 10, entende? Nós fomos excluídos, porque realmente o lobby para a não reeleição foi muito grande. Mas isso é democrático. Tá? Obrigada, então, Moema. tudo é válido. Se a alma não é pequena, tudo é válido, gente. Já dizia o grande poeta. Obrigada. Primeiramente, eu quero, como a Schumann, registrar a minha emoção desse nosso encontro, né? Eu acho que foi um momento, de quem participou, muito emocionante, quando nós nos reunimos antes do evento, né, na sala do presidente do Senado, esse reencontro depois de 30 anos. Então, eu acho que vocês podem, assim, avaliar a emoção, né, daquele abraço e daquelas recordações, e eu quero deixar, né, essa minha emoção de reencontrar aqui as minhas companheiras, as minhas irmãs, né, e que a gente tem tanto orgulho de quando abre a Constituição brasileira, a gente vê o nome da gente ali, e a responsabilidade que nós temos. Mas, olha, sobre a emancipação, eu acho que o que está sendo dito aqui, e que eu acho que todas nós vamos reiterar, foi a beleza da união, independente de partido, de ideologia, de religião, de tudo, né? A gente tinha desde as mais conservadoras até as mais avançadas, né? Eu acho que ninguém esquece da nossa Cristina Tavares, pipocando aqui naquela, né? Em tudo que ela tinha um jeito de botar, e não é assim e tal. Que saudades a gente tem, né? Abigail, não, é uma coisa incrível. E também, essa questão de tudo isso que está dizendo sobre as mulheres, eu acho que o que tem que ficar, assim, muito bem registrado foi a nossa união, o compromisso que a gente tinha com o avanço, com a luta contra a discriminação, a violência. E olha, gente, hoje ainda, 30 anos depois, o que a gente vê nos jornais, quantas mulheres sendo assassinadas, não é? A discriminação do corpo e da alma das mulheres continuam. E hoje mais ainda, porque hoje nós temos as redes sociais. E eu quero, assim, dizer como nós fomos, assim, grandiosas, sabe? Naquela Constituinte. Porque naquele tempo, Jaqueline, querida, nós não tínhamos redes sociais. Imagina a dificuldade da gente andar, da gente ir para a televisão em São Paulo, no Rio, né? Da gente ficar fazendo assim, ó, para poder ter voz, para as pessoas nos ouvir.
né? Os debates que a gente tinha na televisão, falando a nossa dificuldade, né? Daquela época com relação hoje, por exemplo, dos avanços que nós temos e tal. Mas, então, eu acho que o que foi feito de todas as conquistas teve assinatura das 26 mulheres. Mas, assim, como é para falar coisa da Constituinte, e que a Schumann lembrou bem, foi assim da minha luta na Constituinte. Primeiro, eu sou de uma geração que nunca tinha votado e nunca sabia o que era política, porque Brasília não votava. Então, foi a primeira vez. Gente, aí na Constituinte, você escrevia o nome ou o número. O nome e o número. Quando eu fui votar em mim, porque eu era candidata, eu esqueci meu número. Aí a lista foi só Maria. Não, e depois teve a luta, que foi o doutor Ulisses que resolveu. Meu nome era muito comprido, não cabia no painel, que era Maria de Lourdes Abadia Bastos, que eu tinha o Bastos do meu ex-marido. E eu não gostava de Abadia, veja só. Aí o doutor Ulisses me chama para a gente decidir qual nome que ia para o painel da Constituinte. Aí, tal e tal, eu disse, ele disse, quando viu que a gente não chegava a um acordo, Maria de Lourdes, Abadia, Bastos, ele, já sei, você vai ser Maria Abadia, vai ficar lá no painel Maria Abadia. Mas por que, doutor Ulisses? Lá, por exemplo, na minha Ceilândia, lá, todo mundo me chama de Maria de Lourdes, porque ninguém vai saber quem é essa Maria Abadia. Vai, porque Abadia é uma coisa grandiosa, é quase uma catedral. Que coisa linda, não é? E eu quero aqui, gente, como constituinte, prestar essa homenagem ao doutor Ulisses querido, não é? O carinho com que ele abraçava a gente. Ele riu no dia que nós fomos pedir um banheiro, porque o Oscar Niemeyer esqueceu de botar um banheiro para mulher aqui, não é não? Que coisa horrível, gente. Aí a gente tinha que sair lá para aquele, como é que chama ali? Aquele corredor danado, saía correndo às vezes, né? Uma coisa terrível. E olha, né, eu não, assim, as minhas lembranças são maravilhosas. Eu tenho o maior orgulho. E eu quero contar uma passagem que até hoje eu tenho muito orgulho disso. A mamãe, o meu pai era jardineiro da Nova Cap, aqui em Brasília, né? E eu, assistente social, trabalhei na remoção das favelas de Brasília para Ceilândia, que hoje tem 600 mil habitantes, uma das maiores cidades. E, quer dizer, eu saí da Ceilândia para vir para a Constituinte, sem nunca ter votado. Vocês imaginam que coragem, né? Que audácia. E os micos que eu paguei por conta disso. Mas estava, no dia da promulgação da Constituinte, Dona Sara Kubitschek, né, esposa do nosso querido Juscelino Kubitschek, e a mamãe. E, quando as duas estavam juntas, esperando para pegar um lugar, né, que elas iam sentar lá num lugar, as duas juntas. E a Dona Sara apresentou a mamãe, não é, para o doutor Ulisses, que estava entrando, e disse, olha, essa aqui é a mãe da deputada Abadia. Aí ele cumprimentou a mamãe, parabenizou e tudo, e disse assim, eu estou muito... Ele perguntou para ela, o que a senhora está achando disso aí? Ela disse, e a mamãe era uma pessoa dona de casa, assim, né, acho que ela nem sabia bem o que era constituinte, o que era, não sei, mas gostava de dar uma entrevista danada. Na votação dos aposentados, a imprensa foi lá e disse, não, a minha filha, se não votar pelos aposentados, vai apanhar, porque o dinheiro que o pai dela deixou, não dá para me comprar nem os remédios. Entende? E, olha... E ela, não é assim, ela dava entrevista, me passava muita vergonha, assim, das entrevistas que ela dava. Aí ela disse para o doutor Ulisses, meus parabéns. Essa, como o senhor diz, é uma Constituição cidadã mesmo, porque essa Constituinte vai ser assinada
pela filha de JK, o presidente querido do Brasil, o fundador de Brasília, e vai ser assinado pela minha filha, que é filha de um jardineiro da Nova Cap. Então, assim, eu acho que essas coisas aconteceram assim, então eu só tenho boas lembranças, grandes emoções. E eu ainda continuo, sabe, nessa luta. Obrigada. Brigando, né? Agora, a minha luta é com as catadoras de lixo, né? Que nós estamos numa campanha, tentando aí fechar os lixões, tirando as mulheres do lixo, e é uma luta que continua. Mas aqui, então, eu agradeço essa presença, essa oportunidade de estarmos aqui e dizer do carinho, né, de revê-las. Pena que nós já perdemos 6 e outras não puderam vir. Mas o que tem de avanço das mulheres, nenhuma, eu acho que de nós podemos dizer isso, foi mais a Maria, foi mais a Bené, foi mais a Lides, a Ana ou qualquer coisa. Foram, né, as 26 mulheres que fizeram assim, fizeram com que, isso, Bené, que você disse, fizeram com que o Brasil se reencontrasse com o Brasil na nossa voz, na Obrigada. nossa audácia, na nossa coragem.